E passamos então muito rapidamente à questão número 5. Uma das principais atrações do Parque de Campismo da Ilha de Dujal é o seu lago natural, onde existem diversas espécies de peixes. Admita que o número de peixes da espécie A existentes no lago em centenas de anos após o início do ano 2000 é bem aproximado pelo modelo A de t igual a 20 sobre 1 mais 99 é elevado a menos 0,8t. Assim, por exemplo, como A de 10 é aproximadamente 19,35713 centenas, o número aproximado de peixes da espécie A existentes no lago 10 anos após o início do ano 2000 é 1936. 5.1. Qual foi o aumento em percentagem do número de peixes da espécie A no lago, comparando o número de peixes existentes 3 anos após o início do ano 2000 com o número existente 6 anos após o início do ano 2000? Apresenta o resultado com arredondamento às unidades. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve 5 casas decimais. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber exatamente o que é que o exercício nos pede. Temos qual foi o aumento em percentagem do número de peixes da espécie A no lago, comparando o número de peixes existentes 3 anos após o início do ano 2000, portanto em 2003, com o número existente 6 anos após o início do ano 2000, que é em 2006. Estes anos não são importantes, porque o que nos interessa é como, uma vez que nós temos como referência o ano 2000, o ano 2003 são 3 anos decorridos após o ano 2000 e 2006 são 6 anos decorridos após o início de 2000. Portanto, aqui vamos calcular para o número de peixes o nosso A de 3 e para o número de peixes em 2006 o A de 6. Okay? Então, vamos lá pegar na nossa expressão e vamos fazer estes cálculos. Atenção, mantendo 5 casas decimais se fizermos algum tipo de aproximação. Então, temos para A de 3, ficamos com 20 sobre 1 mais 99 vezes E elevado a menos 0,8 vezes 3. E isto vai dar aproximadamente 2,00379. Portanto, isto vem em centenas. Depois, para o A de 6, ficamos exatamente a mesma expressão, mas agora vamos substituir o t, em vez de por 3, vamos substituir por 6. 1 mais 99 é elevado a menos 0,8 vezes 6. Isto vai nos dar aproximadamente, mais uma vez deixando 5 casas decimais, 11,02083. Muito bom. Quanto é que é então o aumento de 2006 para 2003, aliás, para 2006? Então, este aumento é simplesmente fazer a diferença entre um e outro. Nós normalmente fazemos a diferença do final com o inicial, que é para dar um número positivo. Se for negativo também significa que é uma diminuição, mas nós já sabemos que é positivo. Bom, o aumento normalmente então vai ser A de 6 menos A de 3, ou seja, vamos fazer este número menos este, 11,02083 menos 2,00379, e isto vai ser 9,01704. Mais uma vez, isto vem em centenas, mas isso não é importante. Agora, eu quero fazer o aumento em relação ao ano de 2003. Portanto, em relação aqui, quanto é que aumentou daqui para aqui, quando comparado com o número que estava em 2003. Ou seja, então agora vou fazer basicamente A de 6 menos A de 3, ou seja, o aumento, e agora vou comparar, ou seja, vou dividir. Porquê? Porque dividir é comparar. Vou comparar com o nosso A de 3, que era o número de peixes em 2003, com A de 3. Ou seja, vai ficar então, vamos pegar este número aqui, o 9,01704, e vamos dividir por A de 3, que já tínhamos calculado, que era 2,00379. Isto vai dar então aproximadamente 4,4999 vezes, ou seja, isto significa que de A de 3 para A de 6 houve um aumento de 4,409,999, ok? Vezes. Em termos percentuais, como é que fica? Basta multiplicar por 100 e isto fica aproximadamente, e agora vamos apresentar o resultado com arredondamento às unidades, fica 4, e esta vírgula passa duas casas decimais, 449,999, e portanto agora sim, aproximado às unidades, fica 450%. E cá está a nossa resposta. Ou seja, de 2003 para 2006,
a quantidade de peixes aumentou 450%. 5.2. Num determinado momento, o número de peixes da espécie A foi pela primeira vez 6 vezes maior do que o número de peixes existentes no início do ano 2002. Determine em que ano tal ocorreu. Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente o ou os gráficos visualizados, a ou as abscissas dos pontos relevantes arredondados às décimas. Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve 5 casas decimais. Então, agora o que nós vamos fazer é simplesmente equacionar o nosso problema para depois passar à fase da calculadora gráfica. Vamos ler o nosso enunciado, ou reler com muita atenção, e extrair lá a informação necessária, passando então para a linguagem matemática. Então dizem o seguinte: num determinado momento, quando nos dizem num determinado momento, eu simplesmente vou interpretar isso como sendo A de t, ok? Temos aqui muito para fazer. O número de peixes da espécie A foi, pela primeira vez, 6 vezes maior, portanto, foi igual a 6 vezes qualquer coisa. O que é essa qualquer coisa? 6 vezes maior do que o número de peixes existentes no início do ano 2002. Ora, em 2002, à semelhança daquilo que já estávamos a fazer na 5.1, em 2002 vamos fazer simplesmente o cálculo de A de 2. Porque nós começamos a contar a partir do ano 2000. Portanto, isto é A de 2. Ok? Portanto, esta é a equação que nós basicamente vamos resolver. Agora, isto vai nos dar um valor constante, e é esse valor constante que depois nós vamos inserir na calculadora. Então, primeiro de tudo, vamos só calcular, como cálculo auxiliar, esta parte aqui. Depois, o AT é a expressão que nós já temos no nosso enunciado, portanto, o 20 sobre 1 mais 99 é elevado a menos 0,8t. E isso tem que ser igual a uma certa e determinada constante que nós vamos introduzir na calculadora. Vamos então fazer só este cálculo auxiliar em primeiro lugar. Temos que o nosso A de 2 vai ser igual a 20 sobre 1 mais 99 é elevado a menos 0,8 vezes 2. Isto dá aproximadamente 0,95294. Portanto, as 5 casas decimais, tal como nos é indicado no problema. Agora, 6 vezes A de 2 fica então aproximadamente 5,71764. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos fazer A de t igual a 5,71764, sendo que A de t é 20 sobre 1 mais 99 é elevado a menos 0,8t. Isto vai ser igual a 5,71764. Vamos introduzir, por exemplo, na nossa calculadora, por exemplo, no gráfico y1, esta expressão. No gráfico y2, esta constante que vai dar um gráfico horizontal. Vamos ver quando é que estas duas expressões se vão cruzar, ou portanto os dois gráficos se vão cruzar pela primeira vez. Vamos então ver. E já temos então aqui as nossas duas expressões introduzidas na calculadora gráfica. Portanto, a expressão que nos é indicada no nosso enunciado, 20 sobre 1 mais 99 é elevado a menos 0,8. Neste caso, o t teve que ser substituído pela variável x. E a nossa constante para o gráfico y2, 5,71764. Agora, vamos só ver então no gráfico onde é que elas cruzam. Antes disso, vamos só aqui à janela precisamente da visualização da janela, para ver aqui, analisar os nossos valores. A única coisa que eu tinha aqui de facto de indicação era o seguinte: tanto o tempo como o número de peixes têm que ser quantidades positivas ou eventualmente zero. Daí eu ter escolhido para x mínimo 0 e também para y mínimo o valor 0. Portanto, valores negativos para aqui não fazia sentido. Depois o x máximo e y máximo da nossa janela foi mesmo experimentando até conseguir ter uma visualização confortável do ponto onde os dois gráficos se vão intersetar. E o aspecto que eu obtive fazendo, por exemplo, aqui x máximo de 12, portanto para 12 meses, t igual a 12, e y máximo de 25 centenas, deu então dois gráficos com este aspecto. Portanto, a azul temos então a nossa função e a constante para o gráfico vermelho. Agora é mesmo só uma questão de dizer à calculadora, ou pedir à calculadora para determinar aquela interseção que ali temos no nosso gráfico. Então, vamos aqui às funções de cálculo da parte gráfica, vamos escolher a opção número 5, Intersect, e vamos indicar à calculadora um intervalo onde ela possa começar a procurar interseções. Portanto, começa, por exemplo, para este valor de x, e vai, por exemplo, até este outro valor de x. Agora, neste intervalo de x, ela vai procurar, e cá está. Portanto, temos aqui uma interseção
No valor, portanto, o Y é óbvio que é este 5,71764 que nós já tínhamos introduzido, né? Mas o que é mesmo interessante é este valor do X, 4,5995635. Nós vamos então transpor para a nossa calculadora com as aproximações que forem solicitadas. Atenção a essas instruções. Então, vamos passar então para a nossa folha de prova. E cá temos então um esboço do gráfico visualizado na calculadora, portanto, com a abscissa do ponto que é de facto relevante e devidamente aproximado às décimas, tal como é solicitado, que fica 4,6. Portanto, isto é que é mesmo importante, porque isto constitui basicamente a nossa resposta. Portanto, isto aqui, em conjunto com o equacionário do problema que nós já tínhamos apresentado anteriormente, antes de irmos para a calculadora, faz então a resposta a esta questão. Agora, é mesmo só indicar, portanto, o 4,6 é o quê? Portanto, isto é A de t é igual a 6 A de 2. Significa que neste t de 4,6 aqui, algures, a nossa função é exato, portanto, isto é igual a isto. O que é que significa, por outras palavras? Significa que 4,6 anos após o ano 2000, a população de peixes é 6 vezes superior à população no início do ano de 2002. Portanto, a nossa resposta a este problema é: o número de peixes da espécie A foi pela primeira vez 6 vezes maior do que o número de peixes existentes no início do ano 2002 em 2004, ou ao longo do ano 2004. Não foi logo no início, foi portanto, aqui estes 0,6 anos após o início de 2004. Portanto, no decurso, portanto, vamos substituir isto por no decurso do ano 2004. E a nossa resposta está dada. E passamos a 5.3. A evolução do número de peixes da espécie B no lago do Parque de Campismo, desde o início do ano 1997, pode ser modelada através de uma função. Com o tempo, estima-se que o número de peixes da espécie B no lago venha a atingir o dobro do número de peixes da espécie A. Em qual das opções seguintes pode estar representado o gráfico dessa função desde o início do ano 1997, considerando que t igual a 0 corresponde ao início do ano 2000. Então, para não variar, vamos então ler com muita atenção, ou reler com muita atenção, o nosso enunciado. O nosso enunciado diz o seguinte: a evolução do número de peixes da espécie B desde o início do ano 1997 pode ser modelada através de uma função. E depois diz que, considerando, um pouco mais abaixo, considerando que t igual a 0 corresponde ao início do ano 2000, então automaticamente sabemos que se o ano 2000 coincide exatamente com a t igual a 0, que é onde passa o eixo das ordenadas, o eixo dos y, automaticamente a nossa função b, para o número de espécies b, tem que começar um pouco antes. Tem que começar um pouco antes do ano 2000 para cobrir o ano de 1997 e posteriores até chegar lá. Portanto, isso automaticamente elimina a possibilidade A ou então a possibilidade C, porque a possibilidade A e a possibilidade C mostram gráficos que começam exatamente no ano 2000. Mas esta função B começa em 1997. Muito bom. Agora o que é que nós temos que fazer para desempatar entre as opções B e D? Dizemos assim: com o tempo, estima-se que o número de peixes da espécie B no lago venha a atingir o dobro do número de peixes da espécie A. Então, se nós voltarmos à nossa calculadora gráfica e fizermos o nosso tempo, aqui o x, se ter valores mesmo muito grandes, vamos começar a obter um gráfico deste aspecto. Ou seja, a função aproxima-se de facto de um valor muito concreto. O valor é este. Vamos, por exemplo, às tabelas de valores da calculadora e vamos dizer à calculadora para nos dar, por exemplo, valores em incrementos de 100 em 100, para ver o que é que a calculadora nos diz. E quando, por exemplo, chegamos até 1000, mesmo só nos primeiros 100, a calculadora diz sempre 20, 20, 20, ou seja, 20 centenas. Isto é 2000. Isto significa que a função que dá o número de peixes da população A se aproxima de 20 centenas. Isto é de 2000. Com o decorrer do tempo, ou seja, dados intervalos de tempo suficientemente grandes. O que é que isto nos leva então a concluir em relação à espécie B? Vai para o dobro, ou seja, vai para 4000. Onde é que está a população de peixes da espécie B a tender para 4000 com o decorrer do tempo? Na opção D. E portanto nós vamos escolher a opção D e a resposta a 5.3 está dada. Olá! Antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!